Assim como os heróis dos quadrinhos, os vilões também gostam de se unir para acabar com seus inimigos. Às vezes por uma mesma motivação, por necessidade ou por conveniência mesmo. Então hoje vai uma lista com as 10 maiores equipes de vilões dos quadrinhos. O Sexteto Sinistro é um dos grupos mais conhecidos, principalmente pelos fãs do Homem-Aranha. Já teve algumas alterações nos integrantes, mas foi criado por 6 vilões que se uniram para tentar derrotar o Aranha. Os vilões são o Dr. Octopus, o Abutre, o Electro, o Homem-Areia, o Kraven e o Mistério. E mesmo todos juntos não foram páreo para o Homem-Aranha. A Sony tentou levar esse grupo para os cinemas numa sequência de espetacular Homem-Aranha, que nunca aconteceu pelo fracasso que foi o segundo filme da franquia. Assim como existe o Sexteto Sinistro na Marvel, que foi criado exclusivamente para derrotar o Homem-Aranha, na DC existe uma equipe exclusivamente para tentar derrotar o Flash, que é a galeria de vilões. Normalmente formada por vilões lado B, mas que tem um código de conduta rigoroso, onde eles só atacam em grupo, enquanto eles fizerem parte da equipe. Já teve integrantes como o Capitão Frio, o Mago do Tempo, o Mestre dos Espelhos, o Onda Térmica, o Trapaceiro, entre outros. Também na DC, o Sindicato do Crime é o grupo de supervilões mais poderosos e mais perigosos que existe, porque eles são nada mais, nada menos que as versões dos heróis da Liga da Justiça em uma versão maligna. Na Terra 3, as coisas são invertidas, os vilões são heróis e os heróis são vilões. Então eles se uniram para criar esse grupo, que tem como integrantes as versões malignas do que seria o Batman, o Lanterna Verde, o Flash, a Mulher Maravilha, e são liderados pela versão maligna do Superman, o Ultraman. E ainda na tentativa dos vilões de derrotar a Liga da Justiça, na DC existe a Liga da Injustiça. A equipe consiste basicamente nos maiores inimigos dos fundadores da Liga da Justiça. São liderados pelo Lex Luthor e teve participação do Coringa, do Dr. Luz, do Mestre dos Espelhos, do Mestre do Oceano e do Alien Gem, filho de Saturno. E por incrível que pareça, eles quase derrotaram os heróis, mas pelo fato do Homem Elástico ter se infiltrado no grupo disfarçado de Coringa, eles acabaram sendo derrotados. Na Marvel, os X-Men também tem muitos vilões se juntando, e uma das principais equipes é a Irmandade dos Mutantes. A equipe foi fundada pelo Magneto e já teve integrantes como o Groxo, o Mestre Mental, a Mística, o Dentes de Sabre e os filhos do Magneto, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Eles têm ideais bem diferentes dos pregados pelo Professor Xavier de igualdade entre humanos e mutantes. E percebendo as atitudes extremistas do pai, com o tempo, os irmãos Mercúrio e Feiticeira Escarlate acabaram se tornando heróis e até entrando na equipe dos Vingadores. Outra equipe que deu bastante trabalho para os mutantes foi o Clube do Inferno, o que parecia ser só um grupo de pessoas exclusivas, membros da elite de diversos países. Na verdade tinha alguns integrantes mutantes, com intenções de acumular poder e influenciar na política global. A equipe teve destaque quando o Mestre Mental, o Sebastian Shaw e a Emma Frost tentaram alterar a mente da Jean Grey, o que acabou despertando a entidade Fênix, transformando ela num super ser na saga da Fênix Negra. Uma das equipes de vilões mais populares da atualidade é o Esquadrão Suicida, principalmente pelo filme lançado no ano passado. É um grupo em constante mudança, já que a grande maioria dos participantes acaba morrendo nas missões. Mas já teve personagens como Pistoleiro, Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei e a Raia Negra. Se você quer saber mais detalhes sobre a equipe, eu já fiz um vídeo especial sobre eles aqui no canal. Vai ter o link na descrição desse vídeo para quem quiser conferir. Na Marvel existe um grupo meio controverso, que são os Thunderbolts. Quando alguns heróis desapareceram depois da saga Massacre, alguns vilões foram reunidos para combater problemas ainda maiores, ou por serem chantageados, ou para diminuir alguma pena, como acontece com o Esquadrão Suicida na DC. Os Thunderbolts ganharam destaque na saga Guerra Civil, onde o Tony Stark acaba usando eles para caçar os heróis que são contra o registro.
o que leva muita gente a duvidar do ponto de vista dele na história. O grupo já teve integrantes como o Venom, o Dr. Octopus, o Daken, o Mercenário e o Treinador. O Sinestro é um dos maiores vilões da tropa dos Lanternas Verdes, mas foi só em 2006 quando ele surgiu com uma equipe de vilões, a Tropa Sinestro. Seus integrantes são portadores de anéis amarelos que podem causar grande medo em seus inimigos, liderados pelo Sinestro. Já teve personagens muito poderosos fazendo parte dessa equipe, como por exemplo o Superboy Prime e o Anti-Monitor. E para finalizar a lista, a gente vai para o século 30, onde existe a Legião dos Super-Heróis, que tem a sua contraparte de equipe de vilões, a Legião dos Super Vilões. A equipe tem como integrantes os maiores criminosos do século 30, muitos deles com poderes equivalentes aos dos heróis legionários. E como quase todas as equipes, os participantes sempre variam, mas os mais importantes são o Rei Cósmico, a Rainha Satúrnia e o Lorde Relâmpago. Algumas equipes tiveram que ficar de fora dessa lista, como o Sexteto Secreto. Então coloca você aí nos comentários as que faltaram aqui nesse vídeo. E lembrando que a lista é de forma aleatória e não em formato de quem é melhor ou pior. Então se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.